Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Ana Jarvis quis homenagear sua mãe, porque tinha uma estima muito grande por ela, e ela movimentou todo os Estados Unidos para conseguir que o presidente Wilson criasse o Dia das Mães, em 1914. Logicamente que a proposta dela era de que a mãe fosse reverenciada como também todas as mães do mundo. E ela trabalhou ingentemente para que os outros países também adotassem essa medida de se criar nacionalmente o Dia das Mães. Mas ela, antes do seu desencarne, Ana Jarvis disse que se arrependeu muito de ter criado o Dia das Mães. Até mesmo colocou taxativamente que se ela pudesse voltar atrás, ela não teria trabalhado para se criar este dia. E o motivo é que ela, percebendo que a mãe gostava muito de cravo branco, ela tornou um símbolo de presente para as mães o cravo branco. Mas ela percebeu que o pessoal desvirtuou a proposta dela, transformando o Dia das Mães num dia de profundo comércio, onde descaracterizava totalmente aquela proposta, porque ao invés das pessoas agraciarem as suas respectivas mães com cravo branco, compravam geladeiras duplas, compravam carros de último tipo, compravam presentes caríssimos, talvez para se desvencilharem do sentimento de culpa, porque durante o ano todo nunca visitaram a mãe. E naquele dia, então, com um presente muito caro, queria se desincumbir daquela consciência ultrajada. E ela ficou muito chateada, mesmo porque até as pessoas pobres poderiam presentear as mães com cravo branco, o que ficou até uma situação complicada, porque as pessoas pobres se endividavam para ter que comprar o presente e levar à sua mãe. Não foi muito diferente em relação ao Dia dos Pais, porque uma moça chamada Sonora Louise Smart Dodge, ela, tendo seu pai um herói de guerra, que era uma pessoa muito especial, uma vez que, em 1898, perdeu a sua esposa, quando ela teve o seu 6º filho, ou seja, o 5º irmão de Sonora. Ele se dedicou exaustivamente para cuidar daquela prole e o fez com maestria, muitas das vezes fazendo o papel até de mãe. E por isso ela quis reverenciá-lo, homenageá-lo, criando o Dia dos Pais. Como ela morava no estado de Washington, nos Estados Unidos, sempre essas grandes ideias partem de países mais diferenciados. Então, aquela mulher, querendo homenagear o seu pai, trabalhou e conseguiu que ela, entrando com o pedido em 1909, em 1910, no dia 19 de junho, o dia do aniversário do seu pai, fosse consagrado naquele estado o Dia dos Pais. Foi o primeiro Dia dos Pais no nosso planeta, 1910. E ela criou agora uma rosa vermelha para presentear os pais vivos e uma rosa branca para presentear os pais desencarnados. Bem mais tarde, em 1966, Lyndon Johnson criou aí já oficialmente este dia como o Dia dos Pais nos Estados Unidos. Dizem até que não foi ele, foi o Nixon, em
1772. 1972. Mas pouco importa se foi o Lyndon Johnson ou foi o Nixon, mas nesta época foi realmente instituído nos Estados Unidos o Dia dos Pais. Mas, da mesma forma, o Dia dos Pais foi descaracterizado. Embora são duas datas muito justificadas. Porque se a mãe é muito importante, sem dúvida nenhuma, a mais importante na nossa vida, o pai não fica atrás. A começar que a mãe só é mãe quando existe o pai. Porque quando o pai não existe, ou na sua ausência, ou pelo seu desencarne, a mãe já deixa de ser mãe. Por quê? Porque quando o moleque faz uma peraltice, o que que a mãe fala? Vou falar para o seu pai. Ou seja, isso é papel de mãe. Quando não tem o pai, ela já não pode mais falar isso. Tem que assumir ali a responsabilidade de resolver aquela problemática. E nisso, às vezes, ela se transforma numa mulher revoltada, nervosa, uma mulher que tem ali a responsabilidade, às vezes, de cumplicidade até com aquela situação errada, para não criar maior problema, e aí ela deixa de ser aquela mãe, que é o centro do lar, que é responsável pelo afeto, pelo carinho, por trazer a homeostase psíquica naquele ambiente, deixando para o pai aquele aspecto da disciplina, da ordem, do mando, de se colocar ordem na casa. Mas, de qualquer forma, então, o pai é uma pessoa muito importante também na vida das pessoas. E eu quero hoje fazer uma homenagem exatamente para os pais, uma vez que agora, dia 12 de agosto, nós comemoramos aqui no Brasil o Dia dos Pais. O Dia dos Pais foi criado aqui no Brasil por um rapaz. Ele trabalhava na área do jornalismo e mais alguns amigos, e eles conseguiram criar esse dia aqui. Primeiro, no dia 14 de agosto, foi o primeiro dia criado por ele e os demais amigos, em 1910. Mas, ou melhor dizendo, 1953. 1910 foi nos Estados Unidos. 1953, ele criou o Dia dos Pais com os amigos, no dia 14 de agosto. Mas, da mesma forma, por questão comercial, trouxeram o Dia dos Pais para o segundo domingo do mês de agosto. E esse moço, chamado Wilson Bering, criou o Dia dos Pais, com essa proposta, já assumida nos Estados Unidos, para homenagear aqui, no Brasil, os pais brasileiros. E tantos outros países também assumiram esse compromisso de se criar também o Dia dos Pais. Na Europa, copiaram os Estados Unidos, dia 19 de junho. Em outros países resolveram assumir o nome de alguns santos, São José, São Joaquim, patriarca da família, e assim por diante. Mas aqui para nós já está instituído o dia 2º domingo de agosto. E eu quero homenagear exatamente essa criatura importantíssima na nossa vida, porque o pai é formador de caráter. Sem dúvida nenhuma, o pai é um dos grandes responsáveis por nos educar, por nos trazer, acima de tudo, a educação pelo exemplo. E eu vou trazer para vocês algumas figuras que eu achei muito importantes na minha formação personalística. E tenho certeza que vocês vão se identificar com algumas dessas criaturas. Como pais, como filhos de pais, presentes ou já desencarnados, vão se identificar com algumas criaturas com seus feitos, até lembrando de alguns parentes já desencarnados, que também tiveram essa conduta, e, portanto, nós vamos passar em revista alguns comportamentos de alguns pais, para que nós possamos verificar quão é importante esse papel de pai em nossas vidas. A começar que na lei judaica tem mais de 600 princípios dentro daquela lei que deveriam ser seguidos pelos judeus. Mas na lei divina só tem 10, que são os 10 mandamentos, responsáveis pela nossa felicidade,
pelo nosso equilíbrio espiritual. E dentro desses 10 mandamentos, Deus resolveu colocar um só para os pais. O 4º mandamento: honrai os pais, pai e mãe. Então veja o quanto é importante essa honraria, esse respeito, essa reverência. Nós estarmos conscientes de que se nós estamos encarnados, é graças aos nossos pais, tanto a mãe como o pai, que trabalharam enormemente para que pudéssemos estar aqui hoje, presentes, reunidos nesta casa de Francisco de Assis. E, portanto, nada mais justo do que nós realmente homenagearmos essas criaturas, os pais, mas hoje eu quero dar ênfase ao pai, homem, de onde nós procedemos. Então, entendamos que eu vou aqui trazer algumas criaturas. Me permitam começar pelo meu pai, logicamente, que foi um dos grandes responsáveis pela minha formação. Paradoxalmente, ele desencarnou muito cedo, com 42 anos, e eu tinha apenas 1 ano de idade. Mas selecionei 3 fatos ocorridos com ele, e que vocês vão perceber o quanto isso foi importante para mim. Pelo menos eu entendo que devo fazer alguma coisa nesse sentido, para que venha primaciar essa conduta na minha vida, e creio eu na vida de todo mundo. Quando ele saía para fazer algum passeio, a minha mãe chegava para ele e dizia assim: Jerônimo, como toda mulher vaidosa, que é, vamos dizer assim, uma virtude, porque a vaidade feminina, quando não é extrapolada, é uma virtude. E, portanto, minha mãe era vaidosa e disse para o meu pai: por que você não se veste um pouco melhor para sair e ir à casa dos outros? E ele disse para ela: mas Maria, a minha roupa um pouco melhor não aumenta nem 1 grama, nem 1 centímetro no meu valor pessoal. Você está tão preocupada com o exterior, mas não se preocupe, eu como homem não vou lhe trazer nenhuma vergonha, e muito menos como marido. Portanto, não se preocupe, você está preocupado com o exterior, e eu quero dizer a você que eu primo por trabalhar-me interiormente e trazer um motivo de orgulho para você, estando casado comigo. Aquilo soou muito forte dentro da minha cabeça quando os meus irmãos me contaram esta atitude dele. Porque as pessoas hoje valorizam muito a aparência. Eu posso dizer dentro da minha própria casa, como se valoriza etiqueta. Uma calça pode ser de um tecido muito ruim, mas tem que ter uma etiqueta muito reverenciada, muito conhecida. Eu estou dizendo dentro da minha casa, mas acredito que seja na casa quase de todo mundo. Como o pessoal valoriza a etiqueta. Outro dia minha mulher chegou para mim e disse assim: Aguinaldo, você precisa trocar de carro. Eu falei: por quê? Não, porque um colega seu falou assim: eu encontrei o Aguinaldo na sua caminhonetinha, aquela Saveirinho. Eu falei: qual o problema? Não entendi. Pois então, ele falou assim com um ar de descaso: por que você não troca seu carro? E eu disse para ela: mas você contou para ele por que eu estou nessa Saveirinho? Embora eu acho que a minha Saveiro não é nem um pouco pior do que o carro dele, porque tem ar-condicionado, tem direção hidráulica, vidro fechado, eu vou e volto, ela nunca me deixou na estrada, então. Mas você contou para ele por que eu estou com a Saveirinho? Ah, você acha? Eu não ia criar caso com ele. Pois então, você deveria dizer que eu vendi meu carro um pouco melhor, comprei a Saveirinho mais barata, para exatamente dar um carro para minha filha. Você sabe disso. Se ele entendesse que eu tive essa atitude, talvez ele não estivesse fazendo um descaso da minha caminhonetinha. Embora eu ache minha caminhonete um doce, porque eu quantas vezes utilizo a minha caminhonete para levar coisas para o centro que qualquer carro mais chique não tem condição. Então, eu continuo com ela até o momento que eu puder trocá-la. Então, às vezes a pessoa julga muito pela aparência, não vê a essência. Porque se ele entendesse que eu tive uma atitude, creio eu, altruísta, de descer
da condição de um carro melhor para um pior para dividir com a minha filha, ele devesse pensar um pouco melhor da minha pessoa e não fazer descaso porque eu estava numa caminhonetinha como ele quis colocar para minha mulher. Então, a gente vive de aparência e é uma pena, porque a gente não sabe, às vezes, a essência. Por isso Cristo disse, não julgueis. E meu pai deu um recadinho para minha mãe, não se preocupe, não vou envergonhá-la, nem um pouco como homem, nem como marido, e realmente não a envergonhou. Uma outra coisa muito interessante que aconteceu com ele. Ele comprou um pedaço de terra de um tio meu, um cunhado dele. Na hora de passar a escritura, foram ambos para a cidade, e em estando lá, o meu tio chegou para o meu pai e disse assim, Jerônimo, eu preciso conversar com você. Pois não, eu sou todo ouvido, pode falar comigo. A minha mulher não quer passar a escritura do terreno. E meu pai disse, nenhum problema, eu já paguei mesmo, a hora que ela resolver, você me passa a escritura, está tudo certo. Volto para casa, você me avisa e nós voltaremos aqui outro dia. Aí meu tio disse assim, mas e se ela não quiser passar nunca mais? O meu pai disse, nenhum problema, você já recebeu, fique com o dinheiro, porque o negócio eu não vou desmanchar, para ensinar meus filhos que palavra vale mais do que papel. Portanto, o negócio está feito, fique com o dinheiro e eu vou aguardar a resolução da sua mulher. Nunca mais meu pai recebeu nem escritura e nem o dinheiro de volta. Talvez vocês possam pensar, mas ele é um imbecil? Onde já se viu pegar seu dinheiro de volta? Mas hoje eu posso assegurar que não houve nenhuma imbecilidade, porque ele conseguiu passar para nós que palavra vale mais do que papel. Porque hoje é difícil uma pessoa que realmente justifica a sua palavra. Basta alguma coisa se tornar mais conveniente para a pessoa desfazer um trato, aquilo que foi previamente combinado. E eu acho que isso é muito vergonhoso. Nós não somos obrigados a tratar, mas somos obrigados a cumprir. Pelo menos é assim que nós entendemos. Porque senão fica muito mais difícil para nós relacionarmos com as pessoas. Ficamos sempre com o pé atrás e não confiamos mais em ninguém. E é uma situação muito constrangedora. Terceiro e último exemplo que meu pai passou para nós. Ele nasceu no dia 23 de março. E todo aniversário dele, ele matava alguns animais, pegava alguns proventos e dividia com as pessoas pobres da região. E como aquilo ia de boca em boca, no final da vida, muitas criaturas se aportavam à nossa casa, no dia 23 de março, para receber aquela cesta, que tinha inclusive carne de boi, de vaca, que os pobres não comiam naquela época. Pobre não comia carne de vaca, comia um franguinho, às vezes um porquinho, mas carne de vaca. Não tinha açougue, não tinha cidade, e eles não tinham como comprar mesmo, porque os fazendeiros não vendiam carne nas suas propriedades. E meu pai tinha essa preocupação de matar algumas reses e dividir com aquelas pessoas. Desencarnou em outubro. E no mês de março subsequente, meus irmãos acordam com barulho na porta da casa. E eles ficaram preocupados, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo lá fora? Levantaram de madrugada, porque as pessoas chegavam muito cedo. Meu pai matava os animais no dia anterior, repartia muito cedinho, para que eles pudessem voltar para suas casas, morando tão longe, vinham a pé, às vezes montado a cavalo. E então meus irmãos se deram conta que aquele pessoal, que não sabia que meu pai tinha desencarnado, estava todo na porta de casa. Porque naquela época não tinha jornal, nem rádio, não tinha meio de comunicação. E as pessoas que moravam longe, logicamente, não sabiam que meu pai estava desencarnado. E vieram para receber os proventos no dia do seu aniversário. Meus irmãos saíram rapidamente, mataram os animais, distribuíram com as pessoas e combinaram, previamente, que em todo dia 25 de dezembro, no Natal, fariam uma distribuição de alimentos para aquelas criaturas. E nós absorvemos essa ideia. Nunca deixamos de, no Natal,
dividir um pouco com as pessoas necessitadas. Não vou me alongar, vou apenas parar agora nesses 3 exemplos que meu pai passou para mim, embora eu tenha convivido com ele apenas 1 ano de idade, não tive a oportunidade de conversar com ele em nível de consciência, mas a sua história enriqueceu muito a minha vida. E tantas outras conotações felizes que ele teve na nossa formação personalística de toda a prole que ele deixou. Então eu acho que o pai é uma figura muito importante. E mais importante não pelo que fala, mas pelo que exemplifica. Portanto, nós devemos ter consciência do quanto nós somos importantes na formação dos nossos filhos. Precisamos ter muito cuidado com os nossos comportamentos, porque os filhos tendem inconscientemente a copiar aquilo que os pais vivem na essência. Quero também lembrar os senhores de uma pessoa chamada Joy Smith, que trabalhava numa indústria. E ele tinha uma prole muito grande e tinha muita dificuldade para atender as necessidades da família. Mas um filho, embora pobre, era o melhor aluno da escola e foi agraciado com a oportunidade de apresentar seu trabalho na sociedade, na comunidade onde ele morava. E o filho chegou para o pai e disse assim: pai, dá para o senhor conseguir um sapato para mim? Porque eu estou envergonhado de ir lá de chinelo e eu tenho que apresentar esse trabalho. E o pai disse: não, meu filho, nós vamos fazer todo o esforço. Que dia é? Dia aprazado, você pode ficar tranquilo, você vai ter seu sapato. Deu-lhe o sapato novo, o filho apresentou o trabalho, e no outro dia, por ironia do destino, o pai foi esmagado por uma máquina na indústria e veio a desencarnar. Aí o filho foi convidado com a mãe para ir até a indústria pegar os pertences do pai. E chegando lá, percebeu que dentro dos pertences tinha um sapato que estava com a sola totalmente rota, fazendo com que o pai trabalhasse com a planta do pé diretamente no chão. Lembrando que esta é a representação de muitos pais que se esquecem, de si mesmos para atender à necessidade dos filhos. Logicamente que os filhos, não entendendo isso, não terão capacidade de avaliar o quanto esses pais são importantes na vida deles. Eu tive um tio que vendeu a fazenda em pedaços, a ponto de eu questionar os meus irmãos: mas por quê? Meu tio vem vendendo a sua fazenda de pedaço em pedaço. Meus irmãos me disseram: Aguinaldo, você sabe, nós temos 8 primos, e nosso tio mandou os 8 primos para Uberaba para estudarem. E de tal forma que ele tem que vender a fazenda, porque com o seu ganho, ele não consegue mantê-los na cidade estudando. No final, ele vendeu a fazenda toda, formou os 8 filhos. 2 médicos, 2 advogados, 2 dentistas, uma bibliotecária e uma outra que trabalhava como escriturária, formando, logicamente, alguma coisa correlata. De tal forma que ele formou os 8 filhos. No final da vida, foi morar numa casa de aluguel e veio a desencarnar. E no final da vida da minha tia, os primos disputavam, não para ficar com ela, mas para saber onde é que a tia ia morar, porque ninguém queria cuidar dela, uma vez que a tia era realmente de um gênio muito difícil. Lembrando aquele aforismo, que um pai cuida de 10 filhos, mas às vezes 10 filhos não cuida de um pai. Ele vendeu tudo, ficou pobre, foi morar numa casa de aluguel, logicamente veio a desencarnar em seguida e a mãe foi morar com os filhos. Mas no final da vida dela, ninguém queria ficar com aquela mãe. Pouco importa se ela era de um comportamento X ou Y, mas no mínimo, eles deveriam disputar, para tê-la em casa, e não para colocá-la na casa do irmão de um outro filho. Isto é muito frequente
nos meios. Os filhos esquecem do valor dos pais para preteri-los quando eles começam a dar trabalho, porque pai no final da vida dá trabalho para os filhos. Eu espero que eu não venha dar muito trabalho. E se eu chegar nesse ponto e a coisa complicar, eu já tenho um asilo em Itapajipe que está reservado para mim. Fica mais fácil. Então, quero também falar de uma outra criatura importantíssima, chamada Valtinho. Às vezes até alguém pode conhecê-lo. O Valtinho anda pelas ruas de Rio Preto, trazendo a filha arrastada pela mão, pedindo esmola pelo amor de Deus. A sua filha tem profundas deformidades. E ele tantas vezes foi a Bauru, tentando, através da Faculdade de Odontologia, que opera essas falências faciais, tantas vezes ele foi para lá, pedindo ajuda das pessoas para trabalhar, para conseguir meios para operar esta filha, trabalhando nesse sentido. Recentemente, a sua mulher, não suportando aquela filha, que além de ter todas essas deformidades, ela é muito agressiva, a mãe foi embora e deixou essa menina com o pai. O Walter até trabalhava em alguns momentos, quando vinha de Bauru e a mãe tomava conta daquela filha. Mas do momento que a mãe não mais quis custodiar a sua própria filha e mudou-se de lá para outro lugar, Valtinho continua tomando conta dessa menina, batendo de porta em porta para atender às suas necessidades vigentes. Um pai extremado, um pai diferenciado para quem eu rendo toda a homenagem deste Dia dos Pais. Conversando outrora com uma pessoa sobre esse fato, ela disse assim: mas tenho certeza que a mãe dessa menina não era espírita, porque se fosse, não abandonaria. Eu disse: olha, não é o que eu penso, porque ser espírita não quer dizer muita coisa não, porque eu já vi muitos espíritas convictos terem conotações muito infelizes. Então nós não podemos fazer essa diferenciação, dizendo que o espírita, embora conheça, se justifique pelo conhecimento. Porque entre conhecer e fazer, tem o sentir. Logicamente, essa mãe não sentiu a responsabilidade dela junto a essa filha. Da mesma forma que a gente não sente, às vezes, a responsabilidade da gente junto à esposa ou ao marido. Uma vez que a gente sabe, como o Chico disse, quando uma mulher não ama seu marido como marido, pelo menos ame-o como filho. Se o marido não ama a esposa como esposa, ame-a como filha. Eu fico pensando, talvez, se a filha do Valtinho não fosse aquela esposa que ele abandonara outrora, que agora vem como filha. Porque Deus é assim. A pessoa às vezes abandona a esposa aqui, a esposa se desestrutura e ele vai para o plano espiritual e vê aquela mulher numa situação muito complicada e quer ressarcir o débito. E aí pede à espiritualidade uma nova oportunidade de cuidar daquela esposa. Às vezes, Deus já não manda mais como esposa, manda como filha, para que a criatura tenha um sentimento um pouco mais aprimorado e lhe dê toda a custódia e a guarida possível para resgatar o seu débito. E às vezes acontece no inverso, quando nós não cuidamos bem de algum filho ou uma filha, quando nós chegamos no plano espiritual, o plano espiritual nos dá essa criatura agora não como filha ou como filha, o filho, mas sim como um esposo para que nós possamos ficar a vida inteira com aquela criatura, tentando reequilibrá-la, uma vez que os filhos às vezes batem asa e vão embora. Então, de qualquer forma, quando uma pessoa vem na nossa vida, nós precisamos fazer o máximo para nos desincumbirmos do nosso dever, da nossa obrigação junto àquela criatura. Uma vez que o Emmanuel colocou que a felicidade nossa está no dever cumprido. Quero homenagear um amigo, não vou citar o nome, que apesar de ser uma pessoa pobre, ficou sabendo que 4 crianças foram retiradas dos pais, por questões óbvias, certamente por droga,
pelo conselho tutelar e tinham que ser adotadas. E ele, sabendo disso, foi atrás e trouxe as 4 crianças, adotando-as todas de uma vez só, sendo que a mais novinha estava muito doente. E então eu pude ter a oportunidade de estar com ele, com aquelas 4 crianças em extrema dificuldade. E agora, recentemente, eu encontro com ele no mercado, com os 2 meninos. E perguntei, e as meninas? Estão com a mãe. E eu perguntei, e o doentinho, qual dos 2? É esse aqui, mas vivaz, ágil, correndo para lá e para cá e dizendo, papai, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, e ele se desdobrando para atender aquele filho adotivo. Quantas vezes a criatura não quer ter os seus próprios filhos, regulando a paternidade, às vezes em uma prole de 2 filhos, não querendo ter trabalho. Enquanto que uma criatura dessa, de imediato, adotou os 4 e levou para sua casa sem medir consequências. E até aquele que disse assim, filho adotivo dá muito trabalho, portanto, nem pensar. Eu lembro de uma mãe que foi no meu consultório e apresentou a sua filha, por sinal era uma criatura de cor, e disse assim, doutor Aguinaldo, é minha joia que eu tenho na minha vida. Eu tenho 2 filhos, como você bem conhece, são 2 colegas de profissão. Os 2 juntos não valem a minha filha adotiva, que é uma pessoa espetacular, com quem eu posso contar em todos os momentos da minha vida. Então veja que às vezes há uma ideia errada sobre a adoção. E nós não temos que ter preocupação em pegar a criatura e torná-la um ser angélico. A adoção é apenas um compromisso de responsabilidade, porque o filho é de Deus. E quando nós adotamos, nós estamos exatamente cuidando dos filhos de Deus. Abençoada a hora que nós temos essa disposição de ânimo para cuidar de filhos adotivos. Tanto é que o Cristo disse assim, a pessoa que cumpre o seu dever é inútil a Deus. Para ser inútil a Deus, nós temos que cumprir o nosso dever e ajudar os outros a cumprir os seus deveres. Que atitude feliz de um pai que adota 4 crianças e custodia essas crianças, fazendo-as criaturas de bem. Que é essa proposta nossa. Às vezes a pessoa tem preocupação em formar os filhos. Não quero ter muitos filhos, porque depois como é que eu vou formar os filhos? Bom, nós vamos informar aos filhos. Vamos dar-lhes diplomas, mas não vamos dar educação, porque educação não depende de instrução e nem de diploma. Educação é uma coisa que nós damos dentro de casa, acima de tudo com exemplos, com comportamento, fazendo principalmente que aquela pessoa seja uma pessoa de bem, cumprindo o seu dever. Portanto, nós não temos que ter muita preocupação com o trabalho. É uma outra desculpa, mas filho dá muito trabalho. Ué, a vida é de trabalho. E quanto mais trabalho, melhor. Quanto mais nós trabalharmos, melhor nós vamos nos justificar espiritualmente do outro lado. Porque tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, de Dauphine Girardin, sobre a verdadeira desgraça. E ela fala assim, que a verdadeira desgraça não é a pessoa que perdeu um ente querido. A verdadeira desgraça não é aquela pessoa que perdeu uma fortuna. E assim foi definido as verdadeiras desgraças na visão humana. No final ele disse assim, a verdadeira desgraça é aquela pessoa ociosa, que tem muito tempo para não fazer nada. Então nós precisamos entender que abençoado o tempo que é voltado para o trabalho. E quando a gente tem já uma meia dúzia de filhos, aí a gente trabalha um pouquinho mais. E filho criado, trabalho dobrado, melhor ainda. Então, não tenhamos essa preocupação de reduzir o número de filhos, pensando que nós vamos descansar. Mesmo porque talvez um filho problema dá mais trabalho do que 10 filhos que são, entre aspas, normais. O que nós precisamos entender é que para se justificar como pai, tem que fazer por merecer. E aqui eu quero, mais uma vez, homenagear meu amigo, que está lá em situação financeira até difícil, mas cuidando de 4 filhos adotivos.
Quero falar também de uma outra pessoa que alguns de vocês conhecem. Um amigo do peito, já desencarnado, chamado Senhor Onofre. O Senhor Onofre, um certo dia, disse assim: Aguinaldo, dá para você vir aqui no Hotel Camareiro? Eu disse assim: qual o problema? Para você fazer uma consulta para minha esposa. Eu disse: tudo bem, terminando o consultório, eu vou aí. Aí cheguei no Hotel Camareiro, procurei pela esposa, está aqui no quarto. Uma senhora, a Dona Maria, teve um AVC, e ela não falava, por conta do acidente vascular cerebral. E então ele chegou para mim, não me conhecia, eu não os conhecia. Ele disse assim: Aguinaldo, é pena que você não é pediatra. Aí eu falei assim: por que, Sonó? Para você cuidar do meu bebê. Aí eu disse assim: nossa, Sonofre, é um verdadeiro bebê, olha como ela está cheirosa, cheia de talquinho. Pois então, doutor, eu trato a minha querida Maria como um verdadeiro bebê. Faço tudo para que ela tenha uma vida digna. Sonofre perdeu a família, trabalhava no Hotel Camareiro como garçom, conheceu a Dona Maria como camareira, cuidando dos quartos naquele hotel, se casaram, não tiveram filhos, moraram uma vida no quarto do hotel, se aposentaram naquele hotel, continuaram morando naquele hotel. Ela tem um derrame cerebral, ele continuou naquele hotel cuidando dela, até o último dia da sua estada no seio da terra. E ele sempre a chamava de meu bebê. Um pai da própria esposa, porque às vezes a pessoa só quer a esposa quando ela está cheirosinha, bonitinha, não é? Mas quando ela fica feinha, doentinha, a criatura bate em retirada. Mas o senhor Onofre não, assumiu a Dona Maria como um verdadeiro pai, durante longos anos cuidando do seu bebezinho. E quando ela desencarnou, ele continuou trabalhando, transmitindo passes em todas as casas onde tinham doentes. E pegava o seu dinheiro da sua mísera aposentadoria e comprava remédio para os seus doentes. Depois ia no meu consultório pedir amostra grátis para atender as suas doenças que ele tinha como pessoa de idade. No final da vida, agraciado pelo pessoal do Centro Espírita Consolador, ele termina a sua estada aqui na Terra, no Hospital Bezerra de Menezes. Não porque era um hospital de doentes mentais, ele estava lúcido, mas velhinho, ao quebrado pelos tempos, doentinho, foi tratado pelos médicos do Hospital Bezerra de Menezes, clínicos, e tendo toda a assistência daquelas criaturas. Depois manda uma carta psicografada. Quando ele fechou os olhos da carne e pôde divisar com os olhos da alma, o quarto se iluminou no momento do seu desencarno. E quem apareceu para buscá-lo? Nada mais, nada menos do que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Logicamente que uma pessoa como esta, um pai exemplar, sem nunca ter um filho, pai daquela mulher, pai de tantas outras criaturas que ele adotou para atendê-las nos seus momentos mais difíceis de dor, só poderia ter uma recepção calorosa como esta, dada por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Quero falar de um outro pai, sem ser pai, Chico Xavier. Certa vez perguntaram para ele: mas você não vai casar, Chico? Mas como? Eu já tenho 13 filhos. Mas como você não é casado? Pois então, são meus irmãos. Meus pais desencarnaram e pediram para eu custodiá-los. Se eu me casar e tiver mais 13, nós vamos desencarnar todos de fome. Então eu fico com eles, está de bom tamanho. Passamos fome, mas dá para a gente sobreviver. E o Chico cuidou dos 13 irmãos até eles se casarem e terem as suas vidas próprias. Posso dizer que esse é um irmão verdadeiramente pai, porque muitas das vezes, quando os pais desencarnam, os irmãos mais velhos, que teriam a incumbência de cuidar dos mais novos, batem em retirada e perde a grande oportunidade de abraçar o anjo da caridade, louvando essa oportunidade ímpar de agraciar a simpatia dos seus anjos da guarda para receber, numa época futura, a recompensa pelos seus feitos. Então é muito importante que nós entendamos que devemos ser pai dos nossos irmãos mais novos.
Devemos ser pais dos nossos sobrinhos quando algum ente querido desencarna, nosso irmão ou nossa cunhada, ou vice-versa, assumirmos a paternidade junto aos nossos sobrinhos. Porque de outra forma não estamos nos justificando perante a vida. Uma outra pessoa impressionante foi Divaldo Pereira Franco. Criou a Mansão do Caminho lá em Salvador, para albergar crianças abandonadas. E no seu nome, registradas, tem mais de 2.000 crianças. E certa vez, ele viajando para fazer palestra, um espírito obsessor disse para ele: hoje eu vou te matar. E ele falou: mas como? Eu vou hipnotizar seu motorista, que Divaldo não dirige automóvel, porque ele vê os espíritos, como nós estamos nos vendo aqui, e muitas das vezes ele não sabe quem está encarnado e quem está desencarnado. E se ele divisar alguém, ele pode sair do desencarnado e passar em cima do encarnado. Então ele não dirige automóvel. Então ele estava indo para fazer a palestra e o espírito falou para ele: hoje eu vou te matar. Eu vou hipnotizar seu motorista e vou jogar seu carro lá embaixo na ribanceira. Aí Divaldo olhou para o espírito, olhou para o motorista e perguntou: você está acordado? Eu falei: eu estou. Então continue. Por quê? E contou para o motorista: se você não quiser desencarnar comigo, fique bem acordado. Logicamente ele não dormiu de jeito nenhum, né? Mas passado um tempo, aquele espírito obsessor que estava sempre com Divaldo dentro do carro, falando que iria matá-lo, desapareceu. E o Divaldo deu falta dele. Passado um tempo, o espírito apareceu para ele. E o Divaldo disse: rapaz, você sabe que eu estava com saudade, onde é que você andava? Ah, Divaldo, eu me ausentei. E eu quis saber se realmente aquilo que você falava, o que as pessoas falavam a seu respeito, se era verdade. Eu coloquei uma criança, parenta minha, na porta da sua casa. E você trouxe e adotou no seu nome. A partir desse dia eu vi que você realmente é diferente. E nunca mais quis obsediá-lo. E a partir desse momento eu passei a ajudá-lo aqui dentro da Casa do Caminho. Então veja o que é uma atitude altruísta, de caridade e amor ao próximo. Como nos isenta de sofrimentos maiores. E eu fui uma pessoa realmente privilegiada, porque eu tive alguns pais. O Dorival é um pai adotivo, que eu adotei. Felizmente eu tenho um pai do coração. Mas eu tive 2 irmãos que me assumiram. Eu troquei um pai por 2, que eram mais velhos, e puderam me criar. E foram irmãos maravilhosos. Não me trataram como irmãos, verdadeiramente não, como filho. Como pais, me trataram como filho. Um deles já está desencarnado, mas o outro continua vivo. E eu faço questão sempre de homenageá-lo, porque ainda é o pai encarnado que eu tenho aqui no seio da terra. Então veja que o pai é uma figura muito rica na nossa vida. É uma pessoa muito importante. Portanto, a gente deveria fazer uma reflexão e verificar como nós estamos nos comportando frente aos nossos pais. Presentes e desencarnados. Para os presentes, seria até muito importante que a gente esquecesse um pouco do presente material. Pudesse falar mais com o pai, sem vergonha. Porque eu não sei, parece que o pessoal tem vergonha de falar dos seus sentimentos. Eu recebi agora em casa 2 bilhetinhos que valeu a minha existência, a minha encarnação. Sinceramente, sim. 2 bilhetes de 2 filhos que me mandaram esses bilhetes, mas falando do coração, me dando força para eu continuar procurando ser um pouco melhor como pai. Porque por mais que a gente queira ser bom, a gente ainda está longe de ser aquele paizão. Mas pelo menos foi um incentivo para que eu me torne um pouco melhor. E eu senti quanto é importante a gente estar escutando coisas boas. Porque o que a gente mais escuta é crítica. Quantas vezes também me criticaram de uma maneira muito mordaz, se esquecendo de muitas coisas até que eu tivesse feito para me criticar de uma maneira veemente. Isto é apanágio dos filhos. Seria, às vezes, até oportuno algumas críticas, mas seria muito mais importante que nós elogiássemos também.
chegar para o pai e falar dos nossos sentimentos. Mas nós não falamos, nós ficamos calados. E depois o pai desencarna, a gente fica pedindo aqui no centro uma mensagem dele psicografada. E depois fica remoendo o sentimento de culpa. Mas eu gostaria tanto de ter falado com ele. Mas por que não falou? Por que não conversou? Por que não disse tudo que você tinha de sentimento junto a ele? Logicamente, sentimentos bons, porque por mais que o pai seja ruim, via de regra tem muito mais qualidade do que defeitos, tem muito mais atitudes altruístas do que atitudes negativistas. Então nós deveríamos começar a falar um pouquinho com os nossos pais. Se estão velhos, vamos visitar mais. Se ainda estão escutando, vamos conversar com eles. Se ainda podem dar uma saidinha, vamos passear com eles. Porque senão depois vem aquela coisa, se eu pudesse voltar atrás. Já foi, passou a oportunidade. É muito mais importante, eu tenho certeza, pais que estão aqui, tenho certeza, que vão confirmar essa proposta. É muito mais importante receber um abraço, um beijo, uma conotação de carinho, de reconhecimento de um filho, do que um presentaço material. É verdade ou não é? E os filhos vão lá na loja, compram aquele presente que nós já temos de balde dentro do guarda-roupa, via de regra uma camisa, um sapato, um cinto, não é? E assim, tantos outros presentes, gasta às vezes um dinheirão, e não é capaz de chegar e falar, meu pai, mas você é demais. Não é capaz. Não é capaz de dar um beijo, parece até que a gente tem qualquer coisa assim, ruim na face, né? Parece que tem uma pimentinha aqui, não é capaz de dar um beijo. Quando muito dá um abraço, mas não é capaz de dar um beijo. Meu Deus, oportunidade de abraçar o pai, beijar o pai, pegar o pai no colo. Fazer uma festa. Todos nós gostamos disso. Quem que não gosta de ser tratado com esse carinho pelos filhos? E aí vem o Dia dos Pais, descaracterizado como foi descaracterizado o Dia das Mães. Passa o ano inteiro sem telefonar para a mãe. Depois no Dia das Mães vai para dentro da casa dela para comer de graça, para sacrificá-la. No Dia dos Pais eu fiz um churrasquinho, eu fui para a churrasqueira para a molecada ir lá comer numa boa. Mas isso faz parte, mas pelo menos o reconhecimento, a gratidão, aquela palavra gostosa, amiga que nós gostamos. E um detalhe, que não seja apenas no Dia dos Pais, mas todos os dias do ano. Aquela visitinha costumeira. Não deixa para fazer visita uma vez por semana, não. Sobrou um tempinho, corre na casa do pai e da mãe. Se possível, todo dia. Eles adoram isso, tenho certeza. Eu dizia que deveria ser primeiro filho para depois ser pai. Não tem jeito, né? Mas deveria ser filho para depois ser pai, para entender isso. Logicamente que nós já fomos pais muitas vezes em reencarnações pretéritas, mas nós esquecemos. É a única coisa que eu acho que Deus não deveria ter feito, é isso. É fazer com que o filho esquecesse quando ele foi pai. Mas às vezes não foi um pai legal, então é melhor ficar esquecido mesmo. Mas de qualquer forma, é bom que nós lembremos desse Dia dos Pais todos os dias em nossas vidas. E para finalizar, eu quero fazer uma homenagem ao nosso pai. Aquele que é o pai de todos nós. Que às vezes, acreditem, é verdade, às vezes não é lembrado no Dia dos Pais. O nosso Deus Criador. A gente faz uma festa, faz churrasco e tudo, não é capaz de lembrar e fazer uma prece de gratidão a Deus. A gente só pensa na festa, no presente que tem que comprar, e chegar e abraçar o Pai da Terra, e aquele a quem nós devemos tudo. É esse agora que eu quero reverenciar, que eu quero homenagear, a quem nós devemos tudo e mais alguma coisa. Esse que não mede esforços para estar ao nosso lado. Esse que, apesar das nossas profundas limitações, é capaz de nos entender e ser indulgente, de nos aceitar. Por mais que a gente agrida a sua criação, ele é capaz de nos perdoar.
Por mais que nós tenhamos conotações profundamente infelizes, Ele acredita na gente. E ainda tem aquele que olha para cima e questiona: oh meu Deus! Quando alguma coisa não vai bem. Quando nós deveríamos dizer a Ele: Senhor, me perdoe, eu errei. Me dê uma nova oportunidade. Seja complacente comigo. Me dê força, para que eu possa superar as minhas próprias limitações. Esse pai quem teria que agradecer todos os dias, quando a gente levantar e entender que nós estamos encarnados. Porque amanhã talvez algum de nós não esteja mais aqui no céu da terra, tendo a oportunidade de continuar aprimorando o seu respectivo espírito. Quando nós acordarmos de manhã, lembrar primeiro de agradecer a Deus a oportunidade daquele dia. Ao invés de dizer: oh meu Deus, esse dia vai ser terrível. Pelo contrário, agradecer esse dia, que é mais uma oportunidade de nós nos organizarmos, de refazermos espiritualmente. Agradecer quando a gente levanta e está sintonizado com todos os órgãos do sentido. Agradecer quando nós temos um destino, um trabalho que nos espera. Agradecer de uma família que está dentro de casa nos dando um respaldo. Agradecer que às vezes, através desse trabalho, nós podemos saldar as nossas dívidas adquiridas na trajetória do tempo. Agradecer principalmente que à noite, talvez a gente tenha a oportunidade de ir numa casa religiosa, casa do Pai, para nos identificarmos com essa proposta divina de fazermos uma caminhada de volta ao seu reino de amor. Pensando assim, nós deveríamos fazer como fez Amélia Rodrigues, numa homenagem, numa reverência, num sentido de gratidão ao Pai, dizendo assim: obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos e por tudo de que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam sob o teto anil, pelas tuas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que contemplam a beleza e se iluminam de amor, diante do majestoso festival de cor da generosa natureza. E aqueles que não podem enxergar, deixa-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino um dia voltarão a enxergar. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor e na lida, o gemido do vento no galho do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro, a voz longínqua do cancioneiro. E aqueles que não podem escutar, deixe-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino um dia voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também eu te agradeço pela voz que esclarece, pela voz que admoesta, pela voz que ilumina, pela voz que ensina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Quantos vivem na fazia, que não cantam nem de noite nem de dia, que o teu nome não pode pronunciar? Deixa-me por eles orar, porque eu sei que em teu reino um dia o teu nome voltarão a promulgar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, alavanca da ação, do progresso e da redenção. Mas eu te agradeço também pelas mãos que fazem ternura, pelas mãos que fazem adeuses, pelas mãos que fazem ternura, pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que trabalham o solo, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas. Obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam a marchar, erectos, firmes, a caminhar, nobres, humildes, sem reclamar. Quantos vivem mutilados, trôpegos e aleijados, nesta expiação, por ilusão de outra encarnação. Deixa-me por eles orar, porque eu sei que em teu reino um dia voltarão a bailar e em transportes sublimes outros braços afagar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória, escola de amor. Mas se eu não tiver um teto amigo para me confortar, um abrigo para me aconchegar, direi ainda: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu nasci, obrigado porque eu te conheci, obrigado porque eu estou aqui e porque me socorres com amor. Hoje e sempre, obrigado, Senhor. Muita paz.